Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar de 4 mitos sobre o violino, tá bom? Podemos usar, quando eu falo aqui sobre o violino, a gente pode homogeneizar isso para viola de arco, violoncelo e às vezes até mesmo para o contrabaixo, tá bom? O que acontece? Eu recebi várias perguntas, isso pode, aquilo pode, então eu juntei essas perguntas, e coloquei nesse grupo aqui dessas 4 questões, esses 4 mitos sobre o violino. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados rápidos. Recebemos instrumentos para ajuste de todo o Brasil. É só entrar em contato através do WhatsApp, que você vai falar comigo, monto o orçamento para você. Eu instruo como empacotar bem o estojo, passo o nosso endereço, nos envia, eu faço o trabalho, eu faço um vídeo explicando o trabalho feito e te mando de volta o violino. Ou seja, onde estiver, você terá aí o prazer de tocar um instrumento bem ajustado, que tenha passado aqui pelo ateliê. Hoje, eu acho que o estudo é muito mais, não diria mais fácil, mas eu diria a gente tem várias facilidades que antes não tínhamos. Uma delas, por exemplo, é essa que eu citei, de poder nos enviar o instrumento para fazer o ajuste, que agora nós estamos aceitando. A outra é ter, por exemplo, os bons professores online que ensinam. Então, o aprendizado se tornou muito mais fácil. Se a gente voltar alguns anos atrás, no YouTube praticamente não tinha nenhuma dessas informações que tem hoje, tá? Então, vamos lá. 4 mitos sobre o violino. Primeiro mito: violino chinês não vale a pena ajustar. Não vale a pena ajustar violino chinês. Isso é um mito. Nós já ajustamos aqui em número. Se eu der o número, vocês vão cair para trás. Então não caiam nesse mito, tá? Vale a pena ajustar sim. Quem nos acompanha desde o início do canal, às vezes fala: nossa, Felipe, você está comentando de novo essa questão. Mas por quê? Porque muitas das vezes que eu recebo um contato pelo WhatsApp, a pessoa: olha, mas o meu violino é chinês, vale a pena? Ah, mas o meu violino... Ou quando a pessoa está aqui no ateliê: ah, mas não sei se vale a pena. Por quê? Porque deve ter ouvido muita coisa a esse respeito. Vale a pena sim. Perdão. E esses instrumentos alcançam excelentes resultados após os ajustes. Todos eles vêm sem ajuste e precisam passar pelo processo de ajuste e sonorização, tá bom? Então vale a pena ajustar instrumento chinês? Sim, não tem nem dúvida se vale a pena ou não, tá bom? Segunda questão: não vale a pena pôr cordas boas em instrumentos estudantes. Outro mito, tá bom? Outro mito. Vale a pena sim, você vai ter excelentes resultados. Por exemplo, nos Estados Unidos, é óbvio, né, ali naquela região ou na Europa, que você não tem tanto imposto assim sobre materiais de estudo igual a gente tem aqui no Brasil. As cordas são muito baratas e eles usam muito um instrumento simples, dá um resultado. O grande problema aqui é que o material fica caro, as cordas, por causa do real muito baixo. Mas o resultado da corda em si no instrumento vale a pena. Uma coisa é a questão econômica, de não ter como. Agora, tendo, pode colocar, que apresentam excelentes resultados. Porém, tem uma questão que a gente precisa falar. Apresentam excelentes resultados, cordas em instrumentos estudantes, porém precisam estar ajustados. Por quê? Senão você vai ter problema com desfiamento de pestana, no cavalete, vai estourar porque não consegue afinar, tá bom? Então, ajuste primeiro e aí você depois coloca uma corda boa. Sempre assim, sempre o ajuste e depois do ajuste as cordas, tá bom? Terceira questão, essa aqui é campeã. Essa é campeã. Sou estudante de violino, então eu preciso de um violino estudante. Cello também, e assim vai. Todo mundo pensa assim. Não tem nada a ver, né? Inclusive, se você perguntar para qualquer pessoa o que é um violino profissional, essa pessoa vai ter dificuldade de explicar. Não existe, por exemplo, graças a Deus, uma normativa que diz
que o instrumento profissional tem que ser isso, isso, isso. Por que você falou, nossa, graças a Deus, por que não existe essa normativa? Depois eu posso falar a esse respeito, mas normalmente essas coisas só atrapalham. Por quê? Na minha experiência, que eu já tive, tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, toda vez que alguém fala que vai resolver um grande problema, essa pessoa, ou esse grupo, ou esse, vocês já me entenderam, né? Esse grupo atrapalha mais esse problema. Fala assim, quando alguém diz, né? Eu vou resolver o problema disso, né? Um grupo político, eles destroem aquilo, né? Então, por isso eu comentei desta maneira. Então nós não sabemos, voltando à questão, fechando esse parênteses, o que é um violino profissional, bom, certo? Não existe, o profissional tem que ter isso, 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 o estudante tem que ter isso, isso não existe. Então, a fábrica, mais um paralelo, desculpa, até um carro, né? Fala assim, carro de luxo. O que é carro de luxo aqui no Brasil? Nos Estados Unidos é carro que o pessoal usa para brincar, certo? E o que acontece? As importadoras, as fábricas fazem a sua característica. Olha, isso aqui para mim, aqui que eu vendo, é um violino estudante, um intermediário, um profissional, um semiprofissional, um solista. Isso muda de fábrica para fábrica. Entenderam o que eu quis dizer? Por isso, não adianta você falar assim, eu sou estudante, então eu preciso de um violino estudante. Vou dar um exemplo aqui. A Mavis, a Eagle, falou que esse violino aqui é um violino profissional. Então eu não posso aprender nesse violino porque eu sou estudante. Tá, então o que é um estudante? Se a gente não consegue nem definir o que é um instrumento profissional, o que é um instrumento estudante? O que é um músico, estudante? Não tem como saber, porque o músico profissional, ele é estudante a vida inteira, ele não para de estudar. Então entenderam o que eu quis demonstrar com isso daqui? É que não tem essa coisa, sabe? Esquece. Eu estou começando a estudar, eu sou obrigado a pegar um violino iniciando. Esquece. Eu tenho que ser estudante. Esquece essa classificação. Inicia com o instrumento que você pode iniciar, tá bom? Quarta questão. Eu não vou comprar tal instrumento, eu não vou ajustar. Quarto mito. Porque eu não vou usar todo o potencial desse instrumento. Esquece isso. Isso é uma bobagem, tá? Dificilmente um músico usa todo o potencial do instrumento dele. Mesmo os grandes músicos. Dificilmente você usa todo o potencial do seu automóvel. Se o automóvel chega a 200 por hora, você não vai dar 200 por hora. Um caminhão que aguenta não sei quantas toneladas, nem sempre vai andar com toda a carga. Quando a gente dá esses exemplos, a pessoa, nossa, é verdade, como aquele pensamento não tinha nada a ver, né? Então, se eu comprar um instrumento bom, eu não vou usar todo o potencial dele, não tem problema. Você não anda com seu carro a 200 por hora em todo momento, né? Ou pelo menos não deveria, aqui no Brasil o máximo é 120. Então, eu não vou usar todo o potencial do meu instrumento. Não tem problema, tá bom? São alguns mitos que as pessoas criam e saem repetindo que não tem fundamento, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse conteúdo que eu fiz para vocês aqui, bem resumido, de 4 mitos sobre o violino, tá bom? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanharem.